gente. Hoje nós estamos aqui, não começando as atividades do LAPS, porque a gente já teve uma primeira conferência antes, mas essa aqui é a primeira de uma série de vários eventos do Laboratório de Pesquisa Social. E a gente está organizando aqui no âmbito do Departamento de Sociologia. Então tem uma série de atividades que eu convido vocês a participarem de todas. A gente vai ter uma série de conferências, uma por mês. A gente tem também uma programação que inclui oficinas metodológicas. Essas oficinas precisam de inscrição, então é bom que vocês atentem para os prazos. E a gente vai ter também atividades específicas dos grupos de pesquisa, mini cursos, e a ideia é que o LAPS vá, na verdade, recolhendo, acolhendo diferentes gêneros de trabalhos vinculados à pesquisa no âmbito do departamento, tanto dos docentes quanto dos discentes, né? Então, tem uma iniciativa que já vai começar, acho que ainda esse mês, né? Que vai se chamar Primeiras Pesquisas, e que é uma atividade na qual os próprios estudantes vão apresentar seus trabalhos com comentários de outros estudantes, envolvendo desde alunos de iniciação científica até pós-doutorado, né? Então, essa é uma programação que o laboratório vai promover, mas de iniciativa dos estudantes, e eles é que vão levar isso adiante. Então, o Beno, que está lá no final, é um dos coordenadores, né, ele e o Thiago. Então, quem tiver interesse em apresentar trabalhos, em participar dessa atividade, já pode falar com o Beno. Bom, hoje a gente tem aqui o Michel Caim, que é professor visitante aqui no nosso departamento, está passando esse ano aqui conosco, e que é historiador, né, de formação, pesquisador do SONERES, e que vem trabalhando já há bastante tempo com a África e questões relacionadas à África. O Michel coordenou uma revista bem importante, a Lusotopia, que funcionava em 3 línguas, né, que tratava de assuntos luso-afro-brasileiros, assim, podemos dizer? Não utilizarei aquela expressão, mas... Não. Tá bom. E o Michel hoje vai falar para a gente, a gente tem aqui uma programação que teve um certo problema, né, Michel? Talvez o Michel mesmo possa nos explicar melhor. A conferência circulou com o título certo, mas com um resumo que ele inverteu da conferência que ele tinha dado na semana anterior. No NAP Afro-Brasil, fiz a consideração sobre anticolonialismo e nacionalismo, e veio aquela conferência com o mesmo resumo do que a da semana passada. Então, se há alguém aqui que veio para ouvir falar do nacionalismo, eu sou muito desculpado, mas não vou falar do nacionalismo. Então, mas o título está certo, sim, né? O título está certo. Então o título é Dificuldades Metodológicas em História Imediata, o caso da rebelião pró-sul-africana em Moçambique, 1977, 1992, 1994. Então, Michel, muito obrigada por vir aqui hoje, um prazer estar lá. Sou eu que sou obrigado, porque cada vez, como sou aqui, não tenho uma carga específica de aulas, é só naquele tipo de iniciativa que tenho contato com vocês. Eu tenho também o meu mini curso de 24 horas, mas que vai durar só 6 semanas, então, ao contrário, para mim, isto é sempre uma oportunidade para contactar. Então, o tema de hoje, que foi pedido com insistência em assuntos metodológicos, ou dificuldades metodológicas, é sobre uma das vertentes principais da minha pesquisa dos últimos 20 anos, isto é, a Guerra Civil em Moçambique. Que foi uma coisa e que fica uma coisa difícil de estudar. Ainda não há nenhum livro, nem eu escrevi, sobre a história da Guerra Civil. Talvez é cedo demais, os arquivos ainda não abriram. Obviamente, houve artigos, houve livros sobre a Guerra Civil, mas ainda é impossível fazer uma história da Guerra Civil. E um sonho eu, como intelectual de esquerda que sou, seria ser capaz de escrever um dia uma história de uma guerrilha de direita. Porque há
normalmente as guerrilhas são de esquerda ou de extrema esquerda, mas há algumas guerrilhas de direita, se essas palavras têm sentido no terreno africano, mas de qualquer maneira é um sonho que nutro talvez para a minha aposentação. Então, não vou falar somente das dificuldades metodológicas na história imediata. No caso, depois da rebelião moçambicana, que se chama Renamo. Renamo é o... o problema é que se estou a me... Já não se vai bom, não importa. A Renamo é o acrônimo para a Resistência Nacional de Moçambique, que foi o acrônimo da rebelião que de 1977 até 92 provocou uma guerra em Moçambique. Guerra que a Igreja Católica, para não entrar em polêmicas, chama simplesmente a guerra dos 17 anos. Eu vou explicar porque eu penso que é uma guerra civil. Mas não vou só explicar as dificuldades metodológicas de estudar a Renamo, mas a história dessas dificuldades, porque os contextos políticos que se sucederam na região foram eles próprios criadores de dificuldades suplementares. Antes de começar, eu queria precisar algum ponto sobre o que é a história imediata, porque eu não sei, tenho que, como se diz, tenho que reconhecer confessar a minha ignorância. Não sei se o conceito de história imediata é muitas vezes utilizado no Brasil, não sei. Bom, história imediata ou história do tempo presente. O grande teórico deste conceito em França é o Jean-François Soulet, que é um historiador da cidade de Tolosa, e que animou durante muitos anos uma revista em francês, que se chamava Cahiers d'Histoire Immédiate. A definição que ele dá é a seguinte: história imediata é imediata, mas no sentido histórico. Não é só o dia de hoje. História imediata é a história, toda a história que ainda se pode estudar com testemunhas vivas. Isto é, por exemplo, há 3 anos atrás, parou de ser possível de fazer a história imediata da Primeira Guerra Mundial, porque o último dos... aqui eu preciso de ajuda. O último poilu, o nome que se dava aos soldados nas trincheiras. O combatente, mas poilu é mesmo peludos, porque não faziam a barba. Não. O último peludo morreu com a idade de 108 anos. E então parou de ser possível de fazer a história imediata da Primeira Guerra Mundial. No entanto, bom, regra geral, aliás, este fenômeno quer dizer que depois da viragem da terceira geração, depois do acontecimento, de uma maneira geral, para de ser possível fazer a história imediata de tal ou tal acontecimento. Bom. No entanto, devo imediatamente sublinhar que a história imediata não é uma subdisciplina da história, como por exemplo a geografia física ou a geografia humana são subdisciplinas da geografia. A história imediata é uma história qualquer, que pode ser social, cultural, política, etc. Só que é uma história num campo que oferece algumas facilidades específicas, o facto de ter testemunhas vivas, que às vezes também é uma dificuldade, porque talvez vocês já encontraram isso. A dificuldade com as testemunhas vivas é que, como eles conheceram ou viveram tal ou tal acontecimento, não é fácil para eles, falando ao pesquisador, reconhecer que eles são só uma fonte para a história. Para eles, pensam que são a história. Estava cá, eu vi, eu vivi, eu sei. Bom, então, mas isso é a dificuldade permanente quando se faz inquéritos de campo com a história oral. Então, algumas facilidades específicas com as testemunhas vivas e muitas dificuldades específicas. As dificuldades são a falta de recurso, sobretudo se o evento for mesmo, não como a Primeira Guerra Mundial, mas se for, por exemplo, a Guerra Civil Moçambicana, ou até mais a Guerra Civil Angolana. A Guerra Civil Moçambicana parou em 92,
a Guerra Civil angolana só parou em 2002, ainda é mais recente. Então, falta de recuo, não há arquivos, ou arquivos muito parcialmente abertos, há os condicionalismos políticos da altura dos acontecimentos que ainda têm peso, e ainda hoje a atualidade política de Moçambique ainda está muito estruturada pelo passado recente da Guerra Civil. Se pode ver as últimas notícias com os confrontos armados no centro do país para ver isto. No entanto, eu acrescentarei uma outra dimensão à definição do Jean-François Soulet. É que, normalmente, faz-se o estudo do passado, próximo, longínquo, para melhor perceber o presente. Obviamente, o estudo do passado para a cultura histórica, para conhecer o passado, mas também está na ideia, a função da história, a função dos programas do ensino da história na escola primária e na escola secundária, é para educar a sociedade de hoje e para melhor perceber o presente. É verdade também para a história imediata, mas a história imediata, ao tratar do presente, também tenta esclarecer o passado. Com efeito, às vezes, não se tinha reparado um fenômeno muito importante no passado, e é só uma das consequências daquele fenômeno do passado nos dias de hoje, isto é, uma produção de uma coisa do passado nos dias de hoje, nós nem sabíamos que era a produção daquele fenômeno, mas este fenômeno de hoje que obriga a repensar a análise do passado. Então, a história do presente pode também esclarecer muito a história do passado. E, por exemplo, no que toca ao assunto moçambicano de hoje, por exemplo, o fenômeno contemporâneo de marginalização massiva de setores da população moçambicana, que explica em parte só, mas que explica em parte a emergência da Renamo, aquela guerrilha bizarra, essa guerrilha reacionária obriga a entender a historicidade dos fenômenos de marginalização e a recuar até o século XIX. Por exemplo, quando o antropólogo francês Christian Geffray fez o primeiro terreno de campo, estudo de campo numa zona de guerra em 88, ele percebeu que uma das razões porque tal aldeia, tal chefatura estava do lado da Renamo, o tal ficava do lado da Frelimo, enquanto a situação estava tão má para uma como a outra, isto não se podia perceber sem recuar até o século XIX, isto é, até a conquista efetiva do território pelos portugueses. E eu vou só citar uma citação do Marc Bloch, historiador francês, que morreu foi fuzilado pelos alemães durante a guerra, dizia sans étudier le présent, on ne comprend rien au passé. Sem estudar o presente, não se pode perceber nada do passado. Então é também isso a dupla dimensão da história imediata, uma história que se pode fazer com testemunhas vivas, mas também uma história do presente para melhor perceber o passado. Então vou entrar... Moçambique foi, estou a entrar mesmo no assunto, Moçambique foi independente ao 25 de junho de 1975, num contexto geopolítico desfavorável. Uma vez que, por exemplo, a diferença do Quênia ou do Tanganica, sobretudo Tanganica, que tinha um regime político bastante comparável com a de Moçambique, só que Tanganica não tinha fronteiras com a Rodésia do Sul, do Ian Smith, e com a África do Sul, do Apartheid. Moçambique, toda a parte do sul do país, era fronteiriça dos países branco-racistas da África Austral. No entanto, a minha tese, que anuncio desde já e que os que me conhecem sabem, é que não foi somente essa proximidade que explica o desenvolvimento de uma guerrilha com as pró-capitalista, mas não há dúvida alguma que aquele contexto político, geopolítico, foi um agravante. E este contexto geopolítico desfavorável foi também um contexto internacional que condicionou muito a pesquisa. E a pesquisa não só dos pesquisadores moçambicanos ou angolanos, mas da pesquisa internacional. Eu vou explicar isto. As guerras coloniais portuguesas param em 1974, quando houve a Revolução dos Escravos em Portugal, isto é, no final de 30 anos de surto de movimentos anticoloniais
no terceiro mundo, na altura ainda tínhamos direito de falar em terceiro mundo, hoje está proibido, é só o sul. Mas da Indochina até a Cuba, passando pela África. Só em África, por exemplo, só Djibouti, independente em 77, Zimbábue, independente em 80, África do Sul, desracializada entre 91 e 94, e fora da África, mas no campo português, Timor-Leste, 99, descolonizaram-se mais tarde do que Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Cabo Verde. E este período tinha produzido no Ocidente, desde a solidariedade para com o Vietnã e tudo isto, forte movimento de solidariedade anticolonial com muitos intelectuais e sindicalistas agindo dentro daquele movimento. Por exemplo, na Holanda, na Inglaterra, no Canadá, pouco menos em França e Itália, havia grupos ativos de solidariedade para com as lutas anticoloniais no ultramar português e que, isso é importante notar, muitas vezes eram esses mesmos grupos que eram os grupos anti-apartheid. Então, a solidariedade era, de um lado, com a luta contra o apartheid na África do Sul, na Rodésia, e de solidariedade com as lutas no ultramar português. A maioria desses grupos eram cristãos progressistas, ou da esquerda radical, da esquerda comunista, e apoiavam incondicionalmente, apoiavam prioritariamente o PAIGC, o MPLA e a Frelimo. Não sei se vocês conhecem todas as siglas. A Frelimo, o Frente de Libertação de Moçambique, então, como o nome indica, está em Moçambique. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde. Uma situação estranha na África, uma vez que era partido, o mesmo partido que lutava pela independência de dois estados separados, Angola e Cabo Verde, o que durou até 79, 80. Porque esses três movimentos pareciam os mais progressistas. Já aqui problema, porque se ignorava os outros movimentos. Mas, de qualquer maneira, o apoio à luta anticolonial, isto é, ao direito de autodeterminação, era incondicional. E, mais do que obviamente, não tenho nenhum problema com aquela atitude, porque o direito à autodeterminação dos povos é um direito que não se pode discutir. Mas uma primeira dificuldade de teor político, mas também científico, foi a atitude que se devia adotar quando das independências desses países. Com efeito, toda a comunidade internacional apoiava na altura a ideia de implementar regime de partidos únicos, visto como a melhor via para construir a nação, ou até construir o socialismo. Por exemplo, o movimento das Forças Armadas português, que fez o golpe de Estado que deitou abaixo a ditadura salazarista, não veio, nem pensou que havia um problema em acabar com o Partido Único em Portugal e apoiar a formação do regime de partidos únicos na África. Ora, isso foi também aceito pelos intelectuais supracitados dos movimentos de solidariedade, o que eu chamei de anti-imperialismo paternalista, visto que pressupunha que a África, na sua fase de desenvolvimento, de subdesenvolvimento, precisava não de democracia, mas de partidos únicos para travar os ditos tribalismos que iam impedir a construção da nação. Todos aquele paradigma de construção da nação nunca foram questionados na altura, mas isto era o tema da conferência da semana passada. Quer dizer, o movimento de solidariedade passou do apoio incondicional à luta anticolonial ao apoio incondicional a partidos únicos considerados como revolucionários e cujas novas nações estavam rumo ao socialismo. Estou a utilizar a expressão oficial da época. E isto tanto mais e tanto mais facilmente para esses grupos, para esses intelectuais, como se diz, concerned scholars, intelectuais engajados, tanto mais facilmente que aqueles mesmos grupos continuavam a apoiar incondicionalmente a luta contra o apartheid, que durou ainda de 75 até 92. E centenas foram intelectuais de esquerda, foram do Ocidente para Angola, para Moçambique, para Guiné, para Cabo Verde, como cooperantes vermelhos. Cooperante, isso aqui, uma pessoa que vai cooperar, que vai ter um trabalho. E, aliás, eu vou criticá-lo muito,
Mas eu tenho que reconhecer que merecem respeito, porque não eram nada gente que iam para a África para oferecer dinheiros a ser muito bem pago com a avaliação. Estavam com muito entusiasmo, trabalhavam 20 horas por dia e ganhavam quase sempre o mesmo salário do que os colegas moçambicanos ou angolanos. Então foi toda uma geração de cooperantes, mas não se diz cooperante aqui? Colaborador. Trabalhadores expatriados, que seria... Sim, mas em Moçambique diz-se cooperante. Sim, em Moçambique sim. Diz-se cooperante, sim. Bom, vocês percebem a ideia, um estrangeiro... Cooperados. Participantes de uma cooperativa? Não, é um professor francês que vai para ensinar na Universidade Moçambicana para 3 ou 4, 5 anos. Aqui é colaborador. Aqui é colaborador. Bom, tá bom, ok. Aliás, para os que conhecem a Guerra Francesa da Argélia, com os colonos franceses que chamavam de pieds noirs, isto é, os pés negros, pretos, lá se falava dos pés vermelhos. Os pés vermelhos porque eram todos cooperantes que não vinham para ganhar dinheiro, mas para servir o ideal dele, que era do socialismo, mas também pelo intermédio de um partido único. Também, como vocês bem sabem, houve muitos chilenos e muitos brasileiros fugindo das ditaduras nos seus países respectivos, que foram para os países da África portuguesa. Para os brasileiros é óbvio que havia proximidade de língua e também aquela proximidade política de tentar construir o socialismo no sul do planeta. Aquele contexto tive consequências científicas diretas para duas razões principais. Primeira razão, esses cooperantes, quando acadêmicos, trabalharam dentro dos paradigmas do poder dos partidos únicos, publicando em revistas acadêmicas, incluindo em revistas acadêmicas internacionais, artigos com essa orientação. Isto é, se podia, obviamente, criticar os erros, mas eram sempre erros dentro da linha justa do partido. Se podia criticar insuficiências do Estado, mas era para criticar a incapacidade do Estado de implementar a mesma linha justa do partido. E, por exemplo, no caso das aldeias comunais, em Moçambique, se criticava muito, por exemplo, a falta do apoio do Estado às aldeias comunais, porque os discursos políticos da Frelimo eram muito a favor das aldeias comunais, que reagrupavam os camponeses, mas na prática, quando se olhava para o orçamento do Ministério da Agricultura, 90% do orçamento era só para as chambres estatais, as plantações estatais. Apesar do discurso. Então, se criticava isso, a falta do apoio do Estado para as aldeias comunais, que era a política nacional decidida, e talvez por causa da força dos cooperantes da Alemanha do Leste da União Soviética, de facto, financeiramente, quase todo o dinheiro ia para as fazendas, as roças estatais. Mas, se podia escrever artigo para criticar isto, não se criticava o princípio mesmo, o paradigma mesmo, do reagrupamento autoritário dos camponeses. Isto nunca era questionado. Ou então era questionado, como se diz, em cachete, aos escondidos. Qual era o pressuposto por trás da ideia de é preciso organizar o povo? Aquela era o slogan da época. É preciso organizar o povo. Como se o povo não tinha uma organização. Só que para o partido, essa organização não era relevante, porque era o obscurantismo, o tradicionalismo, o feudalismo, tudo isso abaixo. E então se devia organizar o povo, isto é, reagrupar os camponeses, não aceitar o habitat disperso, para poder controlar o campesinado. E muitas vezes um erro que está feito é uma comparação entre as aldeias comunais e os kibbutz no Israel ou nos kolkhoz na União Soviética. As aldeias comunais não coletivizaram a produção. 99% da produção ficou individual, mas só que os camponeses eram obrigados a ser reagrupados, o que pôs toda uma série de problemas agronômicos com escoamento
Não, escoamento das terras e com os camponeses que vinham de longe, esgotamento das terras de proximidade, porque se concentrou os produtores, mas não se concentrou os meios de produção, não havia adubos, não havia pesticidas, não havia rega, e também os camponeses que vinham de longe caíam na dependência das linhagens de cá, porque tinham que pedir terras, e também o grande problema dos antepassados. Os antepassados estavam lá e não estavam cá. Então os camponeses tinham que voltar a fazer grandes, continuar a cultivar. Então, quer dizer, mas foi uma decisão dogmática de dizer é progressista reagrupar os camponeses. Quando não era nada progressista naquele contexto, porque isto não trouxe nenhum progresso social e econômico dos camponeses. Viveu-se pior na independência nas aldeias comunais, salvo algumas aldeias comunais para Inglês Verde, no sul do país, que sempre os acadêmicos históricos iam visitar, que eles tinham um forte apoio, mas se viveu pior nas aldeias comunais depois da independência do que nos últimos anos da colonização portuguesa. Digo bem os últimos anos, isto é, depois de 61, quando já não havia trabalho forçado. Para ser justo na conversa. Então, vocês vão ver, se podiam os intelectuais que cooperavam na Universidade de Maputo, podiam criticar a falta do apoio do Estado às aldeias comunais, podiam criticar a incapacidade do Estado em aplicar a linha justa do partido, mas não se criticava mesmo o paradigma, porque o paradigma era mesmo a linha, e não é por... penso que não foi para a autocensura, se pode dizer isso, não foi para realmente aquela geração de colaboradores era convencido da justa causa. Isto é, se pode construir o Partido Único, ou se pode construir o socialismo na África pela intermédia de um partido único e de um paradigma de modernização autoritária. Foram realmente sinceros, penso eu. E também a segunda causa, isto era a primeira causa, tomei o exemplo das aldeias comunais, a segunda causa era o contexto internacional. Isto é, a intervenção sul-africana em Angola, direta e pelo intermédio da UNITA. A UNITA era o grupo que fazia a guerra contra o MPLA, UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, União para a Independência Total, a palavra total é mais importante, porque consideravam que o MPLA era o partido dos mestiços, isto é, dos filhos dos colonos. Então, que não traziam a verdadeira independência, e eles eram a verdadeira independência negrófila. E o apoio da Rodésia até 79 e a partir de 80 e 81 da África do Sul para Renamo e Moçambique. E então, aquele contexto internacional era um peso, incluindo, como dizer, incluindo no pensar daquela guerra, porque a guerra nesses países foi, pois, analisada durante muito tempo como guerra de agressão externa. Guerra de agressão externa, as rebeliões sendo meros fantoches dos racistas brancos. Ainda mais a Renamo do que a UNITA, porque a UNITA, se podia, obviamente, dizer que a UNITA tinha havido, e é verdade, contato com os serviços secretos portugueses, com a PID, é verdade. A UNITA colaborou com a PID, a Polícia Secreta Portuguesa, contra o MPLA, é verdade, mas a UNITA é um dos movimentos de libertação nacional em África, quando a Renamo foi criado depois e não tem nenhuma raiz de luta do tempo da ditadura. Eu tive a sorte, cientificamente, de pertencer à minha cultura política. Sempre as pessoas devem dizer d'où tu parles, qui tu es, de onde tu falas, quem és tu. Então eu fazia parte do corrente marxista, mas do corrente marxista crítico, isto é, hostil ao Partido Único. E então, logo que fui a Moçambique pela primeira vez, em julho de 75, uma semana depois da independência, eu estava a olhar e não sabia nada, nem falava português, mas já me perguntei a mim próprio algumas perguntas que outros não pediam, porque o Partido Único, a Frelimo tinha a legitimidade das armas, tinha feito a luta, então era legítima a tomada do poder pela Frelimo. E para mim, ao contrário, a legitimidade das armas devia parar o dia em que as armas venceram. Depois deve ser uma democracia. E, aliás, lembro sempre aos estudantes
nomeadamente quando estou em Angola e em Moçambique, que se se ler a totalidade da obra de Marx, eu não trabalhei, eu nem fiz, mas se se ler a totalidade da obra de Marx e do Engels, não se vai encontrar nenhuma palavra a favor do Partido Único. Na totalidade da obra de Marx. E mesmo o conceito de ditadura do proletariado, do que se pode gostar ou não, não é nada sinônimo do Partido Único. Para Marx, a ditadura do proletariado, a ditadura de uma classe, por exemplo, a ditadura da burguesia é uma situação em que se pode criticar a burguesia, mas não se pode modificar realmente a sociedade sem um momento revolucionário. E a ditadura do proletariado é a mesma coisa. É uma situação em que os objetivos fundamentais do novo Estado são de servir os interesses do proletariado, mas pode haver uma multiplicidade de partidos. E, aliás, o único exemplo de ditadura do proletariado de que Marx teve na sua época foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris que era atravessada por muitos correntes muito diferentes. Bom, eu fecho a parêntese. Mas então eu penso ainda que as sociedades africanas são tão plurais que qualquer outra e não podem ser representadas por partidos únicos, tanto mais que os partidos únicos nunca têm funcionamento interno democrático. Então não se pode dizer, ok, há um partido único, mas a pluralidade é dentro do partido. Isto nunca existiu. Ou muito pouco tempo depois da tomada do poder. Rapidamente depois há uma limpeza. Mas então, qual era o contexto? Os racistas brancos, sim, atacavam militarmente os novos estados oriundos de longas lutas anticoloniais. E então, criticar, neste contexto, onde havia uma guerra, neste contexto, criticar a política da Frelimo ou do MPLA era sempre considerado como fazer o jogo do inimigo. E cientificamente isto não faz juízo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz juízo o que quer dizer isto. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Mas era um contexto político e também ético. Porque ninguém queria fazer o jogo da batalha. Ninguém. E isso travava a pesquisa. Porque era bastante aceito que a Renamo, sobretudo, mas a UNITA também, eram fantoches da batalha. Isto é, tiravam a sua força do exterior e não de uma base social interna. E a impossibilidade de fazer trabalho de campo em zonas de guerra também reforçava essa aceitação da tese oficial, da ausência de base social, porque não se podia verificar que sim, havia uma base social. E aqui, aliás, há uma outra circunstância, é que havia um domínio total do mundo da escrita pela Frelimo. O mundo da escrita. Total. Toda a informação que saía do país era, de facto, uma informação oficial. Por exemplo, o delegado da Agence France Presse, agência France Presse, em Moçambique, era uma pessoa bem conhecida dos moçambicanos, que é o Paul Fauvet. Paul Fauvet, que é militante do Partido Comunista Britânico, que na altura apoiava incondicionalmente a Frelimo. Até a Agence France Presse produzia o discurso do poder. E sabia todos os assassinatos na Estrada Nacional número 1, no sul do país, porque lá o Estado da Frelimo está bem presente, não se sabia nada dos assassinatos da Frelimo na Zambésia, no centro do país. Então, aquele contexto travava muito a evolução da nossa análise. Mas uma questão cristalizava a situação. Se aparecer alguém falando de guerra civil, e já não de guerra de agressão externa, isto é, a guerra civil era uma guerra com raízes, pelo menos, em parte, internas, e com responsabilidades, pois, também do partido do poder. Este alguém era logo considerado do inimigo, fazendo o jogo do inimigo, isto é, sendo o inimigo. Você está comigo ou está contra mim. A guerra devia ser só externa, e é por isso que a Frelimo caracterizou a Renamo como um movimento apolítico de bandidos armados. É muito interessante ver a história daquela expressão de bandidos armados. Não aparece imediatamente. Até 1990, até 1980, a imprensa da Frelimo fala de atividade contra-revolucionária. Porque na altura havia uma mistura já de certas atividades da Renamo, mas muitas vezes eram mesmo os comandos, os Células
os comandos da Rodésia que atacavam diretamente Moçambique para fazer assassinatos nos campos da guerrilha zimbabueana que o Moçambique acolhava. Bom, mas depois de 1980, quando a Rodésia parou de existir e que o Zimbábue foi independente, e que a Renamo imediatamente se expandiu, enquanto que normalmente com a teoria de sou grupo fantoche devia desaparecer, porque obviamente se pode dizer que houve o apoio sul-africano depois, e que foi real, obviamente, mas não foi imediato, e tudo isso deve ser... quando os militantes, os guerrilheiros da Renamo foram informados pelo Ken Flower, o chefe do serviço secreto rodesiano, eu já não posso fazer nada para vocês, a única coisa que posso fazer é exfiltrar, se pode dizer isto? Não, exfiltrar, fazer sair, clandestinamente, exfiltrar vocês para a África do Sul. E disseram, não, nós vamos para Moçambique. E todos os guerrilheiros da Renamo saíram da Rodésia para Moçambique, e mesmo a independência do Zimbábue, que começou o desenvolvimento massivo da Renamo. E então, já não era possível de dizer que era só o braço armado do apartheid. Quer dizer, se devia reconhecer que nunca havia uma base social, nunca reconheceram e ainda hoje não reconhecem, mas que pelo menos havia uma realidade interna daquele grupo. Mas então, para despolitizar, não se podia ser político, porque eram considerados como mercenários. Moçambicanos sim, mas mercenários. Então, aparece aquela expressão de bandidos armados, isto é, a recusa de uma caracterização política dos rebeldes. Bom, e então, isso foi em Moçambique, os bandidos armados. Em Angola foi um pouquinho diferente, porque a unidade tinha, como vinha já da época da luta de libertação contra os portugueses, já tinha uma certa legitimidade, e então o poder do MPLA tentou mais e mais judicializar a guerra. Isto é, fazer aceitar nos fóruns internacionais que a guerra era entre o Estado e criminais. Afinal, o contexto era diferente, mas a solução encontrada era a mesma. Um criminal não é um político. E não há dúvida nenhuma que a agressão externa, que no entanto era absolutamente verdadeira, ajudou a preservar a continuação da legitimidade dos partidos únicos de MPLA e Frelimo naquela região. Porque se não havia havido isso, eu penso que com uma situação tão ruim, o poder desses partidos únicos, a legitimidade deles tinha caído muito mais cedo. Então, fui a Moçambique pela primeira vez, como já disse, em 75, mas comecei a me interessar academicamente a este processo em 78, quando do meu mestrado sobre o trabalho forçado. Fui a Moçambique então em 75, voltei em 83, em 85, em 88, 89, só para falar do tempo do Partido Único, mas nunca quis ser cooperante, colaborador, porque eu, historiador, marxista crítico, historiador da história contemporânea, não era a Idade Média que eu estudava, como que eu poderia trabalhar numa universidade se eu devia respeitar os paradigmas do Partido Único? Isto foi um problema para mim, porque é verdade que viver 1, 2, 3, 4 anos em Moçambique podia ser uma experiência importantíssima e eu aprender muitas coisas. Mas eu recusei-me a fazer isto porque não podia trabalhar na Universidade do Mondlane naquelas condições. Fiz só, então, missões de treino de 2 meses, 3 meses. Aliás, era visto com uma certa desconfiança por uma parte dos académicos estrangeiros que povoavam a universidade como cooperantes, como nomeadamente aqueles apoiantes do Partido Comunista Sul-Africano e os outros dinamarqueses, holandeses, que eram mesmo, em França, se diz plus royaliste que le roi, mais realista do que o rei. Se diz isso, então, o mais papista, mais monarquista daquele monarca, o mais papista do que o Papa. E um amigo meu, que infelizmente já morreu, o Christian Geffray, que ele, como antigo militante maoísta, ele foi lá como cooperante, como colaborador, como simpatizante, mas só que como brilhante antropólogo, rapidamente tive olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele produziu no final dos anos 80, exatamente em 88, um excelentíssimo análise que está na internet grátis, mas está em francês.
aquela pequena língua tribal residual que está a desaparecer, sobre aquele autocerco que os intelectuais de lá, intelectuais quer moçambicanos, muitas vezes brancos, porque é importante dizer isso não por conceito racial, mas para os moçambicanos brancos era uma luta ficar em Moçambique, para ser reconhecido como africano, embora sendo branco. Não era tão evidente. E então, os poucos brancos que ficaram eram todos ferrinhos, fiéis a Frelimo. Se pode perceber. Mas então, e obviamente os colaboradores internacionais, o Christian Geffrey criticou aquele cerco científico voluntário, pois desses colaboradores que criticaram os erros sem nunca questionar os paradigmas. E vou dar realmente a referência daquele artigo é fragmentos d'un discours de pouvoir, fragmentos do discurso do poder, isso é mais prático. Du bon usage, isto é, do uso conveniente, d'une méconnaissance scientifique, do desconhecimento, connaissance scientifique, que foi publicado na revista Politique Africaine, em 1988, número 29. Aliás, uma saída sobre Moçambique que na altura eu tinha dirigido. Uau, ok. Realmente é um artigo brilhante. Ele demonstrou como a pesquisa deste complexo formado por jovens moçambicanos revolucionários, muitas vezes brancos, e colaboradores estrangeiros, também revolucionários, ajudava a considerar como não relevantes fenômenos sociais dentro do país, porque não se podiam enquadrar nas categorias aceitas pelo poder. Mas isto já era 88, isto é nos finais das 80. E antes, embora críticos do Partido Único, nós tínhamos um pequeno grupo em Paris, dirigido pelo antropólogo Claude Meilhassou, talvez alguns de vocês já ouviram falar do nome, Claude Meilhassou. Nós não analisamos de imediato as guerras como guerra civil, porque, embora crítico, nós também queríamos ser considerados como sendo do campo progressista. Isto não porque tínhamos medo, realmente, e porque isto travou a evolução da nossa própria consciência. Travou. No entanto, pelo menos pelos meados dos anos 80, isto começou a mudar. Porque hoje, por exemplo, eu sei que a grande viragem foi em 82, 83, quando a Renamo se reorganizou depois da queda da Rodésia e se unificou com uma outra pequena guerrilha que existia no norte do país e atravessa o Rio Zambeze. Atravessa o Rio Zambeze nos finais de 82. E está a se alargar a obter uma base social de massa na província de Zambeze, da Zambésia e do Nampula. E também a unidade a se fortalecer muito em Angola nos princípios dos anos 80. Em Moçambique, a partir deste momento, a Renamo atuava em 80% do território. Estou a dizer atuava, não estou a dizer ocupava. Não ocupava nada, 80% do território, mas atuava, era capaz de atuar em 90% do território. E nós perguntamos, como pode ser uma guerrilha fantoche que haja 80% do território e que supostamente não faz nada se não pilhar, se não raptar os rapazes, se não cortar os seios das mulheres, os sexos dos homens e os seios das mulheres, pilhar os bebês dos pilões, porque era isso E a Renamo fez isso. Mas se era só isso, e isso não provocar resistência camponesa, ou pelo menos apoio ativo dos camponeses ao exército do Estado. Aliás, houve alguns, mas pouquíssimos, exemplos de contra-guerrilha popular, muito rapidamente manipulado pelo poder, e nunca numa escala nacional. Pois, no meado dos anos 80, sempre sob a pressão ética de não fazer o jogo do apartheid, começamos a pensar nas razões internas
que permitiam o desenvolvimento desta guerrilha vinda do exterior. Não tão rapidamente, mas à volta de 86, 87, chegamos à conclusão que havia uma base social para a rebelião e que isso vinha não da África do Sul, mas dos efeitos da própria política da Frelimo. Isto deve estudado em cada setor, mas já tomei o exemplo das aldeias comunais. Você pode perceber muito bem que quando os camponeses são obrigados a viver nas aldeias comunais e que isto estraga completamente a vida diária deles, quando chega a Renamo, que Renamo mata o presidente da aldeia, se for possível, com a mulher e as crianças dele, e dá a liberdade aos camponeses, vocês podem voltar no seu habitat disperso. Isto cria uma base de massa para Renamo, porque a população, pelo menos um setor da população, pensa que vai poder se proteger do estado de modernização autoritária, graças àquela estrutura de guerrilha vinda do exterior. Mas só a partir de 1988 é que utilizamos sistematicamente o conceito de guerra civil, quando era desde 82 a 83. E quando publicamos em 89 um apelo para negociações, publicamos naquele grupo um apelo para negociações entre a Frelimo e a Renamo e para o pluralismo político, apelo escrito em comum por colegas portugueses, moçambicanos e franceses, mas afinal nenhum português assinou, também por a mesma coisa. Eu, como cidadão da antiga potência colonial, quem sou eu para criticar aqueles novos partidos? Bom, então não assinaram, embora alguns participaram na redação. Em contrapartida, um colega soviético que assinou e que foi perseguido, mas levemente, porque já estávamos no fim para a KGB. E o peso deste contexto travou a minha própria pesquisa. Por exemplo, por uma razão muito simples. Eu tinha, para estudar a Renamo, eu tinha que contactar a Renamo. Isto é, contactar o diabo. E gastei muito tempo em decidir fazer isto. Mesmo sendo a guerra civil, a Renamo ficava o diabo porque pagava o apoio pagava na sua deslegitimidade o apoio do apartheid. Bom, e no início só contactei simpatizantes da Renamo e em Lisboa. Depois eu contactei a delegação oficial da Renamo em Lisboa. E só em 91 ou 92, já não me lembro quando foi, mas ainda antes dos acordos de Roma, quando a guerra para em março de 92, em Paris, eu contactei o próprio Afonso de la Cama, que era o presidente da guerrilha, e fazia uma viagem na Cama. E isto vale a pena discutir como que foi. Eu aprendi, nem me lembro como, porque era uma coisa de serviços secretos, que o de la Cama estava em França. E aprendi que ele estava no Hotel Lutetia, em Paris. Você conhece bem o sexto arrondissement de Paris. Não sei se você vai no Hotel Lutetia, mas não. Infelizmente não. E então telefonei no Hotel Lutetia, estava em Bordeaux. Alô, bom dia. Será que posso falar com o senhor de la Cama? Um momento. 5 segundos mais tarde, la Cama está no fio. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Eu sou um investigador francês de Bordeaux, eu queria falar consigo. Imediatamente eu tive um encontro para o dia a seguir. Então, por quê? Por quê? Quem era eu? Mas eu era muito importante. Porque ninguém queria falar com o la Cama. Só os serviços secretos. E ele desesperadamente precisava de uma legitimação com intelectuais. E se foram intelectuais de esquerda, ainda melhor. Ainda melhor. Você também, Arnamo, também não tem contato só com a extrema-direita religiosa americana. Também há um investigador francês, o Michel Cahen, que é marxista, que vem falar conosco. Então, é uma dificuldade metodológica que a gente não pode resolver. Porque eu precisava daquele contato. Obviamente. Mas, obviamente, e quando se chega junto da Cama, não vou dizer muito bom dia, presidente chacinador. Obviamente, eu tenho que ter relações cordiais com ele. Então, a gente entra naquela ambiguidade metodológica em que ainda estou. Eu vou explicar porquê. Ainda estou, 20 anos mais tarde, ainda estou lá dentro. E não há solução para sair. Também, talvez por falta de coragem física,
mas também, com certeza, por falta de preparação psicológica, nunca fiz terrenos do campo do lado da Renamo durante a Guerra Civil. Aliás, ninguém fez. Mas eu penso hoje em dia que era bom eu fazer, mas eu não fiz. Bom, eu tinha que mentir a minha própria instituição, porque nunca o CNRS me ia autorizar, tudo isto, o problema do seguro, mas metodologicamente eu tinha que, eu não estive. No entanto, eu entrei na Renamo. Entrei, não tenho cartão, mas entrei para estudar. Isto é, quando houve a democratização, a pluralização, nem vou falar de democratização, mas a pluralização em 94, por ocasião das primeiras eleições, nos meses antes das eleições, eu pedi para seguir toda a campanha dentro da Renamo. E também aqui foi facílimo entrar. Bom, obviamente o Dacama me conhecia, mas me conhecia em Paris. E lá, para eu ver a realidade da Renamo no terreno, havia um pequeno risco para ele. Mas, obviamente, a utilidade de ter aquele francesinho branco dentro da Renamo era maior do que o risco de ele escrever as neiras na mente dele sobre a Renamo. A minha simples presença estava a humanizar a Renamo, a quebrar aquele mito dos bandidos armados e a politizar a Renamo. A Renamo podia ser eu manifestava que a Renamo podia ser um assunto normal de investigação das ciências sociais e das ciências políticas, um partido político como qualquer outro. E aqui, de imediato, surgem vários problemas metodológicos. Bom, então, entrei, mas foi muito fácil, mas o problema que tive é que eu pensava que ia haver um dinamarquês, um português, um americano, um zimbabweano, outros investigadores a fazer a mesma coisa que eu, que não era nada corajoso, a guerra já tinha parado, não, fui sozinho. De vez em quando apareciam algumas jornalistas, que ficavam um dia, 2 dias, 3 dias, mas não durante as semanas. Então, sozinho, então, ninguém, bom, eu falava com toda a gente da Renamo, obviamente, mas não tinha outros investigadores durante essas semanas, sem internet, sem e-mail, sem nada, sem telefone, para trocar de ideias. Então, isso é uma primeira grande dificuldade. Uma outra, e este problema, quer dizer, como que se pode resolver a dificuldade de o entrevistado aceita ser entrevistado porque é útil para ele ser entrevistado por você? A única solução não havia solução individual, era a solução coletiva. E normalmente no nosso grupo havia um colega que devia seguir a campanha do lado da Frelimo, tal como eu fazia do lado da Renamo, outro que tinha que fazer um estudo de caso no norte do país, e pronto. Só que por razões várias, essas 2 outras missões não existiram e fui o único a seguir as eleições. Felizmente, a Christine Messiaen, uma outra investigadora francesa, veio 6 meses antes de mim para estudar uma coisa bem importante que a história ainda não está feita, o processo de desmobilização dos soldados dos 2 campos, que era bem importante. A Christine Messiaen, que publicou aliás um artigo. 10 minutos? 5 minutos? Posso ter um bocadinho mais? Sim. Bom, obrigado. Se você já aguenta. E então, a gente, fui sozinho e estamos numa situação um bocadinho ambígua, porque não estou a fazer a dita observação participante, eu não estava a participar, mas também aquela observação simples não era totalmente neutra, porque não se podia. Eu explicava sempre, incluindo a outra Câmara, eu não sou da Frelimo, eu não sou da Renamo, sou independente. Mas para ele, ser independente é ser da Renamo. Porque se não ficar independente, é ser do lado da Frelimo. Então, eu podia repetir, eu repetia sempre. Mas, de facto, eu lembro-me, no início, ele não sabia que eu era marxista. E alguém disse-lhe, então eu lembro-me muito da Câmara dizer, Michel, marxista? Ah, mas então, um marxista bom. Então fiquei como marxista bom. Então não se pode ser, quer dizer, a observação como um cientista de ciências naturais observar no microscópio, isso não existe nas ciências sociais, você bem sabe. Bom, e também outro problema, mas não problema com a Renamo, o problema com os outros, é que para estar dentro da Renamo eu tinha que ter essa relação de cordialidade e até de camaradagem com as pessoas com quem andava no mato durante semanas. Obviamente. Bom, e isso sabe-se.
E então estava a humanizar, a civilizar a Renamo, já um grupo civil, já não militar. Isto, aliás, isto correspondia à minha análise, mas fui também tanto mais considerado como traidor, que não escondia que ficava marxista. Então, o marxista que ia frequentar, não era observar, que ia frequentar. Lembro-me do Paul Fauvet, não sei se você se lembra, no artigo no Savana, o marxista francês nas hostes de Renamo. Bom, isto me valeu vários dissabores. Eu lembro-me sempre de um português que aliás foi ministro depois, o João Gomes Cravini, Ministério da Cooperação Portuguesa, que na altura era o coordenador da observação das eleições para a União Europeia. E eu conhecia, somos amigos, e encontro-me com ele num hotel na cidade de Tete, no Rio Zambeze, no centro de Moçambique. E então ele vem para discutir comigo e diz: Michel, eu conhecia a lógica da tua posição, mas eu penso que você não tem razão de empurrar a tua lógica até o fim. Okay? Isto é, ser um assessor pago da Câmara. O quê? O quê? Então, ele era mesmo amigo meu, sincero. Então, quer dizer que aquele boato circulava na Maputo, nas elites políticas, que aquele francês, talvez era marxista no tempo, mas agora era um assessor pago da Câmara. E isto continuou até há 2 dias atrás. É uma recensão que, aliás, eu descobri isso ontem, mas foi de 2006, de um livro que publicou depois. Então, uma resenha. Recensão não se diz? Não, resenha. Isto é em português. Em português. Então, ele está a explicar que eu sou um marxista que estuda Renamo, tudo bem. E one is how, as a Marxist, can explain his alignment with... outra coisa... how can explain his alignment with conservative groups such as the American Heritage Foundation in support of Renamo. Can also drift in troubled territory as he dismisses claims of Renamo brutality as propaganda and answer with counterclaims. Nunca na minha vida tive aliás, nem precisa, porque não estudo a American Heritage Foundation e nos meus livros nunca estou a contestar a realidade das chacinas de Renamo. O que estou a dizer é que os chacinas também do outro lado, e que aquela guerra civil foi absolutamente terrível. Bom, para avançar, e também há outro problema. Você está durante semanas sozinho para observar um fenômeno. E realmente nos lugares mais pequenos do mato, obviamente na zona dos Macoas, na Nampula, em Zambésia, havia comícios enormes, com milhares e milhares de pessoas. E grande carinho popular para a Câmara. Então eu cheguei que a Renamo ia ganhar as eleições, enquanto ela tive só 35% da votação. Eu errei porque é que eu não vi naquele momento que a minha posição de vista ia se transformando num ponto de vista, que não é a mesma coisa. A minha posição de vista ia se transformando num ponto de vista. Bom, fiz aquela então, depois publiquei vários artigos e livros. Aliás, vou fazer um bocadinho de publicidade. O livro principal sobre... foi publicado em português, mas está esgotado e não está em nenhuma biblioteca aqui. Mas isto fica para a glória. Os outros, um historiador em Moçambique, foi publicado só muito tempo depois, porque não tive tempo a Moçambique. Então foi publicado em português. Estranhamente, isto faz parte do título, até a data. Foi publicado na Suíça germânica, Basileia, em Basel, em 2003, pela Schwedwein. E a partir deste momento fui considerado como revisionista. Então eu sei em francês revisionista é mesmo insultuoso, porque revisionista em francês é como se for um negacionista, isto é, dos campos de concentração, como se diz, chambre à gaz.
câmaras de gás para matar os judeus, tudo isso. Eu sei que em inglês, nomeadamente, talvez em português, é mais suave. É uma pessoa que revisa uma história, mas eu não gosto também de ser tratado de revisionista, porque isto pressupõe que há uma história legítima e que há aquele que está a revisar. E não, eu sempre fui crítico e não veio depois para revisar. Então, voltei a visitar Renamo só em 2002 e em 2007. E a situação era, de um lado, mais fácil, porque a paz estava estabelecida no país, e mais complicada, porque a Renamo tinha sofrido várias dissidências. O Dhlakama foi um péssimo presidente, talvez era um bom chefe de guerra, mas não sabe ser um presidente político de um partido político, e havia muitas dissidências. E então, obviamente, eu quis visitar não só a Renamo oficial, mas as várias dissidências de antigos combatentes, dissidências políticas, e para visitar um e outros, bom, aqui a solução foi só ser bem discreta e não dizer a uma ala que eu visitava a outra ala. Bom, isto é possível Bom, é a única solução que eu tive. Mas o dia em que eu vou publicar mais um livro sobre Renamo, nomeadamente sobre a crise da Renamo, eu vou correr o risco de estragar a minha entrada na Renamo. Bom, a minha esperança é que daqui a este tempo a Renamo já não vai existir, então já não haverá o problema. Eu terminarei com um episódio que exprime uma dificuldade metodológica que não sei como resolver. Era em 2009. Estava no Maputo, na delegação oficial da Renamo, e tentava fazer uma entrevista com o chefe dos antigos combatentes. Porque a Frelimo tem uma associação dos antigos combatentes, e a Renamo, que quer imitar o modelo, o inimigo que é o modelo que é o inimigo, também tentava ter uma associação dos antigos combatentes. Então estava a tentar falar com o responsável dos antigos combatentes. E a entrevista não decorria bem. Sabe, aquela entrevista onde um dirigente político está só a responder em francês, disse en langue de bois. Aqui não quer dizer nada, língua de madeira. Isto é só o discurso oficial, muito oficial, quer dizer, só repete o mesmo slogan e não aprendia nada, não era nada interessante. E ao lado dele estava um deputado mestiço da Renamo, o Hermínio Moraes, que tem uma história muito interessante, aquele cara. Aliás, o pseudônimo de guerra dele era Bob Charlton, como um futebolista. Bob Charlton. Porque ele entrou na Renamo sem ser raptado, porque era estudante secundário e de um dia para o outro recebeu uma ordem para seguir para Cuba. Ele não quis ir para Cuba, então entrou na Renamo, pensando que a Renamo ia lhe oferecer uma bolsa de estudos na América do Norte. Só que a Renamo o recrutou, mas tornou-se um muito bom militar e foi o chefe da guerrilha que a Renamo fez dentro do Zimbábue. Como o Zimbábue apoiava Moçambique contra a Renamo também teve uma pequena guerrilha dentro do Zimbábue e foi ele o responsável. Então, eu já tinha entrevistado ele em 94, estava lá, e ele bem percebeu que aquele chefe dos antigos combatentes não queria, quer dizer, não fazia uma entrevista interessante. Então, ele se torna ao lado do chefe dos antigos combatentes, ele diz: mas você pode falar, é o nosso historiador. Aquela dificuldade, não sei como resolver. Acabei. Muito obrigada, chefe. Bom, a gente tem agora um tempo para perguntas. Só uma curiosidade, durante esse tempo você conseguia acompanhar o que estava se passando na Frelimo? Talvez dois ou três perguntas? Pode ser. Então, você, então. Então, eu queria fazer uma pergunta primeiro, Michel, que é sobre os arquivos. Eu vi no texto, nos outros, que tu menciona que algumas bases da Renamo haviam arquivos. Eram arquivos escritos? Quem escrevia? Tu tiveste algum acesso a esse material e sei lá que gênero, né, também por conta dessa ideia que se tem de que a Renamo não escrevia, de que na Renamo não tinha uma intelectualidade vigorosa, né, então um pouco para pensar nisso. A outra pergunta é sobre, mais ou menos nesse mesmo sentido também, se há dissertações e teses agora, né, na época da publicação dos textos, dos outros, tu disse que não havia ainda nada escrito sobre a Renamo, do mundo da Renamo, né? Então, um pouco atualizar essa informação. E por último,
eu queria ouvir um pouco que tu pudesse nos falar sobre a relação, assim, por exemplo, entre o teu trabalho e o trabalho do Capranzano sobre os brancos sul-africanos. Para pegar um exemplo contemporâneo de antropólogos ou historiadores fazendo pesquisa sobre grupos sociais ou identidades politicamente incorretas ou indesejáveis, digamos assim, né? Seria isso. Sim, eu tenho duas questões. Uma questão é ligada à dificuldade metodológica que eu tenho também de aceitar um mito de que a Renamo é um movimento, ou era um movimento militar e não político. Porque os discursos produzidos na década de 80 mostram que André Machangaíce já tinha uma concepção de uma luta política, não é? De que estão a lutar contra um marxismo, não é? Que tenta monopolizar o Estado. Eu tenho essa dificuldade, não sei se você percebe também assim. Sim, sim. A outra coisa que eu queria discutir era essa sua posição de fazer uma história da Renamo, não é? Fazer uma história da Renamo. E isso criou muita polêmica, não é? Entre os investigadores que investigam a guerra em Moçambique, não é? Nós conhecemos quem são esses historiadores e alguns sociólogos como Carlos Serra, não é? Como Carlos Serra. Mas já reconciliamos. Não, mas o discurso está lá, o discurso é histórico, está lá o discurso. E a minha questão é assim, é que o investigador que trabalhou sobre a história pós-guerra, foram dois, aqui foge-me um pouco o nome, acho que foram o suíço do Centro de Estudo Estratégico do Instituto de Relações Internacionais, que produziram Abramson e isso. Eles também fizeram uma história idêntica em que eles mostravam que a Renamo devia ter uma potencialidade de uma intelectualidade na Renamo, que nós vimos a acontecer depois das segundas eleições. Agora, eu queria saber, em poucas palavras, não sei, na tua posição, o que você acha que eles não foram muito criticados em relação naquela ala dos acadêmicos marxistas que defendiam o Partido Único e na tua posição? Não sei se eu... Cada vez que eu sou responder. Não cheguei a responder. Essa é uma pequena questão assim, metodológica. É o seguinte, quando você fez as várias entrevistas para reconstituir processos, como você tinha muito pouco material de documental, como você conseguiu organizar o material de modo a datá-lo num tempo? Porque eu tenho a impressão que as entrevistas, vamos dizer disso que você está chamando de história imediata, elas os entrevistados tendem a como que a comprimir o tempo, distribuir os eventos de uma maneira, vamos dizer assim, sem situar os eventos muito adequadamente numa temporalidade que não seja a da memória deles. A memória da fonte, em geral, ela, ao menos a minha experiência, ela não consegue, de fato, reconstituir um processo que possa ser, digamos, compartilhado com uma história reconhecida por todos. Digamos, a memória trai demasiadamente a fonte. Professor, eu gostaria de fazer uma questão antes de avançar. Eu, felizmente, li a introdução... Felizmente ou infelizmente? Felizmente. Li a introdução do seu livro, Os Outros, sim. a edição portuguesa, em que termina essa parte com uma constatação, que não ainda está por se responder à questão em relação à filiação, por um lado, da Renamo e, por outro lado, da Frelimo. Usa o caso específico de Mambone e de Machanga. Eu queria saber São duas aldeias no centro do país. Eu queria saber, para além dessa constatação que faz, da dificuldade de encontrar resposta a essa situação, se passar desse tempo, estamos a falar de cerca de 10 anos, desde
desde que elaborou esse livro, se já terá identificado, avançado alguma hipótese que possa nos ajudar a compreender também essa situação. Eu acho que agora a gente já pode juntar tudo e você... Eu também queria fazer uma... Tem mais alguém que quer perguntar? Só eu faço a última pergunta e você já tem mais tempo para responder cada um, pode ser? Eu gostei muito dessa sua ideia de estudar o diabo, que a gente gosta de estudar a esquerda, não gosta de estudar a direita, né? Gosta de estudar os bons e não os maus. Mas isso traz, como você mostrou, vários problemas metodológicos, mas eu fiquei pensando também numa questão de natureza mais conceitual. Como é que você definiu, pelo menos operacionalmente, para trabalhar, o que era, né, o movimento, a guerrilha? Como é que você estabeleceu empiricamente a fronteira entre o que você estava estudando? Você usou categorias dos próprios agentes, eles foram definindo para você? Porque você, também uma outra hora eu notei que você fala uma fronteira tênue também, entre a mobilização e o crime, não é? Que eles mesmos... Tem alguém que você mencionou que chamava os outros de bandidos. Então tem aí uma distinção, né, entre quem são os atores coletivos que você está estudando, que eu queria um pouco saber se você usou um conceito para discernir ou se você foi construindo isso empiricamente. Agora que todo mundo falou, você pode fazer... Tem mais tempo para responder a todos. Então, para a pergunta do Antônio Sérgio sobre se eu conseguia acompanhar a Frelimo durante este tempo, sim e não. E mais não do que sim. Isto é, continuo a ter muito interesse na Frelimo, porque realmente a cultura política deste país, a trajetória da ideia de nação, a Frelimo é um partido muito potente, que conseguiu encher a totalidade do imaginário nacional do país. A Renamo e mesmo o MDM, o terceiro partido que existe hoje, não conseguiram nunca apresentar uma cultura política alternativa a um outro projeto de nação. Eu tentei acompanhar, mas não fazendo pesquisa do terreno, não fazendo pesquisa do campo. Acompanhar com a imprensa, com documentos, mas não. Porque se eu fazia isso, então, um dia eu estou a entrevistar Sérgio Vieira, os que o conhecem vão ver, o outro dia vou entrevistar o de la Câmara. Então, quer eu sou um mero jornalista, mas não, eu pretendo entrar mais. Então, quer um vai considerar que eu sou um espião do outro lado e o outro vai considerar que eu vou estragar os dois lados. Agora eu penso voltar a fazer trabalho de campo sobre a Frelimo, porque é um assunto que me interessa muito, muito. A Frelimo abandona o marxismo-leninismo em junho de 89. Isto é, antes da queda do Muro de Berlim. Isto é, não uma consequência, é uma iniciativa moçambicana. Mas quem é que decidiu? Onde que foi discutido? E quando a Frelimo abandona o marxismo-leninismo em julho de 88, ninguém fala do fim do Partido Único. Pode muito bem continuar com o Partido Único, como na Tanzânia, por exemplo. Bom. E em novembro, Chissano chega com um projeto de Constituição que estabelece uma primeira forma de pluralismo. Onde que foi? Quem foi? O próprio José Luís Cavaco, que alguns conhecem, porque ele está companheiro da Chaves, ele que era membro do Comitê Central, ele não sabe. Ele não sabe. Ele é membro do Comitê Central, não sabe. Então, eu quero estudar isto, então vou ter, os anos estão a passar, com alguns intermédios, e penso que vou poder discutir com altos dirigentes da Frelimo, porque isto foi discutido provavelmente entre 3 ou 4 pessoas. Como que a Frelimo se tornou uma aspas democrática. Então, para fazer aquele projeto, eu penso que agora vou... Mas naquele momento, não se pode. A gente tem que escolher. É por isso que eu disse que a solução só podia ser coletiva. Com um grupo de pesquisa, um estudando de um lado, só que um grupo não se desmoronou. Sobre os arquivos da Renamo, a primeira pergunta da Marta. Isto é eu tenho uma espinha na garganta, se pode dizer isto? Sim. Porque lembra-se quando a base do quartel-geral da Renamo foi tomada do assalto pelo exército moçambicano, a Casa Banana, na Serra de Gorongosa. E apareceram depois os NASP, que era a polícia política de Frelimo, mostrou os cadernos de Gorongosa. Então, imediatamente, o Dacama diz que é uma falsificação. Mas eram 50 cadernos grandes, assim, escrito à mão.
O da Câmara diz que eram falsas, e é verdade que o que foi mostrado à opinião pública foi uma montagem, porque leram muito rapidamente tudo e publicaram só as passagens onde aparecia a África do Sul. Enquanto que no 99% de um guerrilheiro nunca se via um sul-africano ou uma avioneta da África do Sul e tudo isso. Existia aquela, mas não era o cotidiano da... E onde que foram parar? Onde que foram parar esses cadernos? Eu não sei. Eu sei que foram durante algumas semanas no escritório do Aquino de Bragança. Depois onde que foram parar? Não sei se foram dados aos arquivos do partido ou se foi tudo queimado na... Houve alguns roubos. Alguns cadernos foram roubados. E eu aproveitei, não roubei. Eu aproveitei para apanhar alguns cadernos roubados. É interessantíssimo, porque a vida diária são autênticos. Não se pode fabricar um falso assim. São autênticos. Escritos como gênero diário. Diário, isto é, grupo borboleta. Nós atacamos elementos do inimigo, a Frelimo estava a falar de elementos da população. Nós estamos a atacar elementos do inimigo, dia tal, depois de 15 segundos os soldados da Frelimo fugiram, apanhamos milho, apanhamos um relógio, apanhamos uma bateria, e tudo isto vai para o quartel-geral. Carnamo não era um grupo de pilhagem para enriquecimento pessoal. E tudo isso é interessantíssimo. Só que eu gostaria de trabalhar nos 50 ou 60, cara, e não só nos quadros que eu emprestei. Isto é. Mas então, há este fundo, não sei onde está. E também há um arquivo que eu sei onde está, mas que ninguém veio, é o arquivo audiovisual da Renamo. Porque a Renamo tinha um especialista em vídeo, um soldado que tinha sido adaptado, que foi formado em vídeo e que passou toda a vida a filmar a Renamo, e aqueles vídeos estão na posse da Renamo ainda. Bom, mas isto não muda nada no facto que na Renamo, uma pessoa que tinha a 4ª classe colonial, aqui não sei o que é a 4ª classe, mas depois de 4 anos da escola primária, mas nem completo, o ciclo básico, uma pessoa que tinha o ciclo básico era um intelectual de categoria superior, porque realmente o mundo da escrita, toda a gente que tem a maîtrise, o domínio da escrita toda, não tem obrigatoriamente o cartão da Frelimo, mas faz parte, na altura, fazia parte do mundo da Frelimo. Fazia e não faz, hoje em dia é só verdadeiro, talvez para 80%. Mas toda a história histórica do país estava do lado da Frelimo. A Renamo é um grupo sem quadros, sem realmente... E, aliás, paga também o facto de ter sido apoiado pela África do Sul. Porque não podia ser um partido de oposição qualquer. Você é apoiado pela África do Sul. Mas isso não impediu a base social. Nós temos que perceber duas coisas. Primeiramente, a África do Sul, do apartheid, era considerado como um paraíso por muitos moçambicanos, que emigravam, porque os salários são 3 ou 4 ou 5 vezes mais fortes. E do outro lado, talvez a África do Sul está a apoiar a Renamo. Mas o que nós sabemos é que os aviões zimbabuianos estão a bombardear a nossa aldeia com napalm. Então, isto quer dizer, a África do Sul é uma questão logística para os camponeses. Não muda a natureza do apoio popular, de uma parte da população à Renamo. Mas houve um apoio da parte e isto se veio nas primeiras eleições, porque a Renamo conseguiu 35%. Então, é um grupo minoritário, mas 35% é importante. E 35% em muitas zonas que a Renamo nunca tinha ocupado militarmente. Quer dizer, não era um eleitorado cativo, não era um eleitorado do medo. Era realmente uma parte da população que pensou, bem ou mal, que a Renamo podia nos debarrasser, podia nos libertar do poder do Partido Único. Mas então, aquela coisa dos arquivos de Renamo é uma batalha que se deve, se você conhece o diretor dos arquivos de Moçambique, talvez o Temba, Joel Neves Temba, talvez estamos vários a pedir onde estão os cadernos, onde estão. Bom. Sobre dissertações e teses, hoje em dia há. Na altura não havia. Hoje em dia há nomeadamente uma tese daquele rapaz australiano, o David Robinson, que fez a tese sobre a Renamo.
mas ele não fez terreno de campo. É só uma muito intensa e profunda acumulação de fontes secundárias. Mas ele nunca fez o trabalho de terreno. Alguns artigos foram publicados, mas até o David Robinson pode estar na internet. É útil porque justamente é uma grande coletânea de todas as fontes, grande maioritariamente de língua inglesa. Também é um problema. Quem faz estudos sobre Renamo e que dá prioridade, de facto, à fonte em inglês. Senão, sim, há alguns artigos, mas não... o próprio Omar, da Unicamp, aqui, não estudou Renamo em si, mas já há alguns artigos dele que incidem sobre a realidade da Renamo. Mas ainda fica muito pouco estudado. Os brancos sul-africanos, sinceramente, eu tenho que confessar que eu não conheço os estudos daquele investigador, o Caprizano, que você citou. É um bocadinho, sim. Aliás, eu sinto-me um bocadinho solidário dele, sem o conhecer, porque, por uma outra razão, é que, afinal, o final do apartheid é uma muito boa coisa para a nação africana. Os africanos, então, os boias mesmo. Porque o fato de existir o apartheid impedia muitos mestiços do Cabo, do Western Cape, cuja língua materna não era o inglês, nem uma língua africana, mas o africano, de se sentir membro daquela nação africana. E agora, com aquele fim do apartheid, aqueles mestiços, os povos e os africanos brancos vão poder formar um grupo africanofone que talvez vai reforçar, em vez de enfraquecer, a nação africana, uma das nações da África do Sul. Mas sim, se pode muito bem estudar, de um ponto de vista progressista, os brancos sul-africanos. Os brancos, quem são? Os ingleses, os africanos, sim. Mas eu gostaria que sim, podia me dar a referência exata, porque realmente, sinceramente, eu não conheço. Sobre o Joaquim, três ou duas perguntas do Joaquim. Bom, a Renamo, do tempo da guerra, era ou não era um fenômeno político? A minha análise é que era um fenômeno político. Mas cuidado, dizer que era um fenômeno, porque dizer abaixo o comunismo, não faz sentido, porque a Frelimo não era comunista, mas não importa. Dizer abaixo o comunismo, viva o capitalismo, isto é um discurso político. Não é só eu vou te roubar a tua bateria ou o teu relógio. É um discurso político. Então, isso é o primeiro nível de análise. É talvez um nível político muito baixo, mas é uma reação. E, aliás, no início, o André Matsangaisa, que foi o primeiro presidente da Renamo, quando ele fugiu do campo de reeducação, o primeiro presidente da Renamo é um preso que fugiu do campo de reeducação, onde não se reeducava, onde se maltratava, e ele dizia, estou contra. Era só o discurso do início, estou contra. Então, é um grupo contra. Mas ser contra é político. Depois, a segunda pergunta é, será que a Renamo, logo neste período, era um partido político? E lá vou responder que não. Mas isso pode comparar a UNITA e a Renamo. Se pode comparar porque são ambos grupos apoiados pela África do Sul, mas a trajetória é completamente contrária. Se observarmos a trajetória da UNITA, ela vem de um grupo nacionalista, anticolonial, que faz uma pequena guerrilha em certas zonas do centro-sul do país, então torna-se um grupo político-militar, mas depois, com o apoio da África do Sul tão massivo, a UNITA tinha coisas que a Renamo nunca teve, tinha tanques, tinha um avião, era mesmo a fábrica de um exército profissional, só que não era o exército profissional do Estado, era um exército profissional independente, selvagem, que se militarizou. Então, e por isso, aliás, que em 91, 92, quando houve as primeiras eleições em Angola, quando e o MPLA muito bem manipulou, quando a UNITA entrava numa cidade e abria uma sede do partido, não era uma sede, era um quartel com soldado. Então ela fazia medo à gente. E quando o Savimbi fazia discurso dizendo é a nossa vez, isto é, os mestiços, os filhos do branco, comandaram durante 20 anos, agora é a nossa vez, ele fazia os discursos com a pistola no cinto, obviamente. O jornalista do MPLA estava a fotografar em grande a pistola e divulgar. Então, então você está a ver que a trajetória da UNITA é do político para o militar.
E é por isso que ela perdeu as eleições. Porque, à parte, havia sempre um terço do eleitorado que ia votar para o MPLA, havia sempre um terço do eleitorado que ia votar para a UNITA, e havia um terço que hesitava e que podia votar para a UNITA e que acabou por votar maioritariamente para o MPLA. Bom, se olhamos para a Arnamo, a Arnamo não tem nenhuma legitimidade na luta anticolonial. A Arnamo foi forjada pelos serviços secretos da África da Rodésia, o que não quer dizer que eram mercenários. Ninguém foi nunca pago pelos... Eram gente contra o revolucionário, contra tudo o que vocês querem, mas eram um tipo de militantes que vingança pessoal, fugir do campo de repressão, a esperança de uma vida melhor, porque se vive melhor com uma Kalashnikov ou sem Kalashnikov, não importa. Mas o apoio que a Arnamo obteve da Rodésia e sobretudo depois da África do Sul é muito menor do que o apoio da África do Sul para a UNITA. Porque em Angola há o problema dos soldados cubanos. Em Moçambique, a Frelimo sempre recusou, havia alguns conselheiros cubanos, mas sempre recusou a presença dos soldados cubanos. Então, a África do Sul, como que apoiava a Arnamo? Apoiava pelo sistema de radiotelecomunicações, dava aquele sistema, e pelas ligações externas do dirigente, uma pequena avionete vinha clandestinamente dentro do país e levava o dirigente para fora. Bom, mas isto não permitia fazer a guerra. E então Arnamo obteve como as suas armas, atacando os quartéis de poder, os Kalashnikov vindo de lá. E isto obrigou Arnamo, e sobretudo depois da grande viragem de 82-83, obrigou Arnamo a tecer algumas ligações com o campesinado. Muito autoritário. Porque, por exemplo, se numa zona de Arnamo, um guerrilheiro de Arnamo, se chamavam os Matsangas, chegava e havia uma mulher a preparar o caril em Moçambique é qualquer coisa. Então, ele tomava um bocadinho, se era salgado, a mulher era imediatamente abatida. Porque significava que ela tinha relações com o outro lado, podia comprar sal. Então era muito autoritário. Mas foi obrigada a tecer relações com o campesinato e, de uma certa maneira, exprimir a profunda crise da sociedade moçambicana provocada pela política de modernização autoritária, sem progressão social imposta à população. Então, quando houve então, o processo de paz, o início do processo de paz, em 4 de março de 92, muito rapidamente, Arnamo se civilizou, no sentido literal da palavra, tornou-se civilizou, mas naquele sentido. Por quê? Porque quando Arnamo ocupou grandes partes da Zambésia e da província de Nampula, e também do Manica e Sofala, Arnamo teve que criar uma administração civil. Havia as bases, completamente fechada à população, mas havia também um mínimo, havia professores, enfermeiros, padres, delegados políticos, isto era uma cópia da Frelimo, então um mínimo de organização civil. E quando a paz aparece, é esse aparelho civil, talvez muito fraco, mas que existe já, que aparece e que é o esqueleto do partido. E os soldados muito rapidamente saem. E ninguém dos soldados quer entrar oficialmente, os acordos de paz previam a fusão dos dois exércitos. Mas a grande maioria dos soldados da Frelimo, bem como da Arnamo, não querem entrar, querem voltar a casa. E tanto mais que a ONU-MOS, a Organização das Nações Unidas de Moçambique, pagava um pequeno subsídio para ele voltar a... Então, o elemento militar, só os generais que ficam. O elemento militar, realmente, a Arnamo está muito rapidamente, em 1 ano, 2 anos, ao máximo, torna-se lá um partido político. Então, os meus colegas do Departamento de Ciências Políticas podem dizer: mas isso não corresponde à definição. Porque para ser um partido político você precisa de uma relação com o Estado, de um programa, mas com aquela definição não existe nenhum partido político na Terra, no planeta. Para mim, um partido político é qualquer grupo institucionalizado que quer atingir o Estado para representando um setor da sociedade para obter alguns proventos do Estado moderno. E Arnamo, com certeza, que entra naquela definição lata. E Arnamo foi um partido político. Mas ficou, e se vê isto ainda hoje, é um partido político, a trajetória vai do militar para o político, mas ficou um partido político, politicamente muito fraco.
para ir mais rapidamente, datar os acontecimentos. Bom, é evidente, mas isso é a mesma coisa para todo o sector. Para fazer uma boa entrevista, é preciso saber muitas coisas antes. E, nomeadamente, durante aquela missão do campo nas eleições, eu fiquei também uma submissão na zona de Machangai e Mambone. E, felizmente, eu tinha feito um grande trabalho de arquivo sobre a zona. E foi interessantíssimo, porque na gente, aquela zona nunca foi ocupada pela Renamo. Mas a gente votaram 90% a favor da Renamo. E, para eles, a razão era uma memória de uma primeira revolta que eu tinha ido lá, em 53 e 54, contra os portugueses, uma das primeiras revoltas anticoloniais, só que tinha sido reprimido muito cedo, os dirigentes tinham sido degradados e tudo isso, e nunca entraram na Frelimo, ou foram muito rapidamente expulsos, nomeadamente o famoso Uriah Simão. Mas a gente dizia, a Frelimo é a Associação Africana, que era uma associação de africanos legal do tempo dos portugueses. E a Renamo é o núcleo negrófilo de Maquicaí Sofala, aquela organização que existia desde os anos 30 até os anos 50. Então havia uma memória política local, e se eu não tivesse feito bastante trabalho de arquivos antes, eu não percebia absolutamente nada, eu passava ao lado de uma componente importantíssima, isto é, o papel político de uma memória histórica local. No entanto, para entrevistar, assim, para reconstituir a datação exata, por exemplo, das operações militares, que eu fiz a Renamo, não, isso não é assim. Talvez com a totalidade dos cadernos de Gorongosa, se conseguimos apanhar. A base camponesa local, eu penso, agora a base campesina da Renamo está a desvalorar, porque estamos num estado neopatrimonial, não vou discutir aqui o conceito, mas estamos mesmo num estado bem neopatrimonial, e a totalidade da população, e nomeadamente os chefes tradicionais, que apoiaram muito a Renamo, estão a perceber que se vive melhor tendo o cartão vermelho, o cartão do partido, que sem ter o cartão da... Então, e a Frelimo está a jogar muito bem com isso. Então, não é uma adesão política, mas se vive melhor sendo do partido de Lusa que não sendo do partido de Lusa. Se eu quero o meu filho ser professor do primário, é melhor eu ter o cartão. Se eu quero um crédito no banco, é melhor eu ter o cartão. Então, bom, no entanto, nunca disse que a Renamo representa o campesinado. Não. Houve setores do campesinado, por razões às vezes que são longínquas e que recuam até a história do século XIX. E sociologicamente é muito interessante porque, embora não se pode fazer uma generalização, mas muitos casos mostram que os grupos sociais que sempre tiveram um mau relacionamento com o Estado colonial também tiveram um mau relacionamento com o Estado da Frelimo, porque afinal é sempre o Estado moderno, e foram do lado da Frelimo, e foram do lado da Renamo. Isto é, os grupos sociais que não tinham um bom relacionamento com os portugueses foram do lado da Renamo, quando os grupos que tinham boas relações com o Estado colonial apoiaram a Frelimo. É o contrário do que se pode pensar, espontaneamente. Para ir muito rapidamente, vejo a Ângela a olhar para o relógio, e estou a perceber isto também. Então, o Tiago, como você define conceitualmente a Renamo? Eu penso que... Não? Sim, era a vossa pergunta. Não, eu queria saber como você distinguiu, como é que você fez para distinguir empiricamente. Não, né? para mim, não são bandidos. É claro, bandido é uma podem fazer chacinas, podem ser meurtriers, assassinos, quer dizer, ok, mas eu sei, eu tive, ainda não está publicado, mas eu tive a possibilidade de fazer 2 entrevistas com 2 irmãos, um que foi raptado pela Frelimo, um que foi raptado pela Renamo, com o soldado Jorge. Eu fiz uma entrevista, é quase a mesma coisa. Quando a Frelimo atacava uma base da Renamo, já a Renamo sabia, os guerrilheiros tinham saído, mas toda a população que estava à volta da base, como se estava à volta da base significava que estava pro Frelimo, matavam todos os homens. E nos deslocados refugiados de guerra, são os velhos, as mulheres e as crianças. E a Renamo, obviamente, fez exatamente a mesma coisa. Foi uma guerra realmente quase comunitária. Isto é, a população que vive
na esfera do Estado moderno e a população que tem de viver em autarcia fora da esfera do Estado moderno. E aliás, é por isso que não se adaptava só os jovens rapazes em idade de ter uma Kalashnikov. Se adaptava toda a gente, velhos, mulheres, crianças, porque era um roubo de pedaços de população. Isso era a legitimação da população, não só raptar. De um lado, a questão do rapto deve ser bem discutida, porque, primeiramente, não raptou, mas também houve muito engajamento voluntários. Também o rapto, não vou ser culturalista, tradicionalista, mas o rapto, a gente tem uma memória. Os jovens homens fazem a guerra do lado de quem é o dominante local. Então isto não... Arnamo chegou, eu fiz muita entrevista, Arnamo chegou e Arnamo me levou. Então, é rapto ou não é rapto? E também a mesma coisa para a Frelimo. Eu saía da escola, as milícias cercaram a escola e eu fui levado para o serviço militar. Bom, e não sei porque eu estava a dizer isto. Sim, então, não são bandidos, não são militantes políticos, mesmo se o fenômeno é militante, não é um partido político. É o que, conceitualmente, com Christian Geffray, utilizamos o conceito de Claude Meillassoux de corpo social. Só que na mente de Meillassoux, um corpo social é toda a formação social que é fora de uma dada classe, mas que a dada classe cria porque o corpo social vai desempenhar funções que a própria classe não pode desempenhar. Por exemplo, muito simples, na Idade Média, a burguesia tinha as les gardes bourgeoises, como traduzir assim, as guardas burguesas. Bom, isso eram os próprios burgueses que faziam a ordem militarizada nas muralhas da cidade. Muito rapidamente, não foi suficiente. Então, a burguesia, o Estado, criou um corpo profissional ao serviço da burguesia, mas que não faz parte da burguesia, que não tem a mesma... E às vezes aquele corpo social se autonomiza e faz um golpe de militar e toma o poder, sem, no entanto, mudar a natureza do Estado, que resta um Estado capitalista. Bom, e o Christian Geffray e eu utilizamos aquele corpo social falando do corpo social guerreiro. Isto é, Arnamo não é, pelo menos não é só, uma simples dependência da África do Sul. É um corpo social criado pela crise profunda da sociedade moçambicana. Então é nisso que um corpo social guerreiro que se civilizou muito rapidamente depois de 92. E hoje está, bom, ainda há os poucos antigos combatentes no centro do país. Quantos são? 200, 300, 400? Não se sabe exatamente o número de homens armados que ainda têm Arnamo no centro do país. Há algumas poucas centenas. Bom, não é fácil conceitualizar o mundo. É mais uma trajetória que vai do militar para o político. Mas um político que fica fraco. Então, muito obrigada, Michel. Foi ótimo. Obrigado para vocês me terem aguentado. Isso, é um prazer.